No último dia de atividades antes do recesso parlamentar, o senador Aécio Neves ocupou a tribuna para fazer um balanço do primeiro semestre do governo federal. Acompanhe o discurso de Aécio. Eu gostaria, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, de aproveitar esta oportunidade, já no final dessa primeira sessão legislativa, para fazer aqui uma rápida análise desse semestre que se encerra, ousando convidar meus nobres pares a uma breve reflexão. Independente das nossas posições políticas, nós devemos concordar e a realidade nos convoca a constatar que em quase nada nós avançamos nesses primeiros 6 meses de governo do PT. Pelo contrário, em algumas áreas importantes da vida nacional retrocedemos. E o saldo é o que tantos de nós aqui já colocamos, que aqui o líder do meu partido, Álvaro Dias, por tantas vezes nessa tecla tem batido. Muito poucas vezes na nossa história recente um governo começou de forma tão desarticulada. Aliás, para ser justo, e busco sempre sê-lo, é preciso reconhecer que gestos recentes da presidente ajudaram a criar uma importante distensão, que, a meu ver, ainda não foi claramente compreendida por alguns de seus aliados. Muitos deles ainda empenhados em fazer e manter um permanente e desnecessário estado de confronto com as oposições. É com esse espírito, senhora presidente, senhores senadores, que me permito pontuar alguns recuos emblemáticos desse período que tanto nos penalizam e nos mantêm no mesmo patamar de espera. Não há como deixar de registrar, em primeiro lugar, a sequência de denúncias graves que assolaram o governo e espantaram mais uma vez o país. No escopo dela, 2 ministros importantes da era Lula foram substituídos. E o foram, não porque foram cobrados pelo rigor dos instrumentos de controle e monitoramento do governo, mas sim pela pressão da opinião pública. O afastamento de ambos nos remete à gravíssima questão do aparelhamento partidário, do aparelhamento da máquina pública, que tão mal vem fazendo ao Brasil nos últimos anos. Mas não é só isso. Recuamos ainda mais no campo da transparência, surpreendidos que fomos, nós senadores, por inovações estranhas, como o regime especial de contratações públicas para as obras da Copa. Espero que esteja errado, mas acho que nós ainda teremos dissabores em relação àquela medida aprovada em toque de caixa por orientação do governo no plenário das 2 casas. E vejo, as senhoras e os senhores, o momento em que isso se dá é exatamente o momento em que as denúncias se acumulam exatamente na área das obras públicas. Sem as já precárias salvaguardas da atual legislação, imagine os efeitos de mais flexibilidade para fazer a toque de caixa aquilo que não fomos capazes de realizar em 4 anos. Em todas, absolutamente todas as sociedades modernas, a transparência, ou o aumento, o avanço da transparência, vem sendo um instrumento da defesa dessa mesma sociedade. Aqui nós estamos fazendo o caminho contrário. E sob o argumento de que temos muita pressa, como se tivéssemos descoberto agora, esse ano, nos últimos meses, que sediaremos a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Desde 2007, nós sabemos a responsabilidade que temos em relação à Copa do Mundo. Portanto, não há explicação razoável sequer que justifique o apreço, justifique o assodamento do governo para transformar ou para modificar os ritos processuais atuais. O imobilismo, senhora presidente, só pode ser explicado por 2 premissas: a incompetência no planejamento administrativo e a inapetência do executivo para tocar o governo. Ou esse cenário que aos poucos se confirma. É preciso fazer tudo em regime de urgência, e essa urgência é que fatalmente dará tamanho aos preços e às facilidades da hora. A meu ver, nós estamos institucionalizando no Brasil o improviso. E isso, certamente, deixa enormes riscos a desvios como os quais nós temos convivido aqui até hoje. Não podemos nos esquecer, senhoras senadoras, senhores senadores, de que, ao contrário do que alguns vêm alardeando, os recursos para os investimentos nas obras que visam adequar o país às exigências da Copa do Mundo e das Olimpíadas não são recursos privados na sua totalidade. Ao contrário, bilhões de reais do BNDES estão sendo aplicados nesses investimentos, aplicados nessas obras. E em relação ao BNDES, merece aqui uma citação especial.
Estive hoje cedo no plenário da Câmara dos Deputados, quando se votava a LDO, e conseguimos aprovar uma emenda que apresentei, que garantirá que, a partir de agora, e chama a atenção dos senhores senadores para a importância dessa matéria, toda emissão de títulos da dívida de responsabilidade do Tesouro Federal serão consignadas na lei orçamentária e nos créditos adicionais. Isso quer dizer que nós interromperemos, se o governo não vetar essa proposta, o orçamento paralelo que se criou, quando o Tesouro busca recursos no mercado, empresta de forma subsidiada ao BNDES, que faz lá, que dá lá o seu apoio, o seu aporte aos projetos que acredita necessários. Muitos deles, como acabamos de assistir, felizmente interrompido, que nada tem a ver com o interesse nacional. Espero que a senhora Presidente da República respeite a vontade dos congressistas e mantenha no texto esse importantíssimo instrumento que impedirá um descontrole ainda maior, como nós temos visto hoje, um descontrole ainda maior nas emissões dos títulos públicos. Mas, senhora Presidente, senhores presidentes, é aqui no campo legislativo que eu acredito que nós avançamos menos. Infelizmente, não conseguimos construir um consenso que já havido na Comissão de Constituição e Justiça, presidido pelo senador Eunício, não alcançou o plenário em relação ao novo rito das medidas provisórias. É essencial que esta seja a primeira, a principal matéria a ser discutida por este plenário no início do segundo semestre, porque todas as outras dela dependerão para que nós saiamos dessa posição subalterna na qual nós nos encontramos hoje, de meros homologadores das decisões e das vontades do governo federal, quaisquer que sejam elas. E não há nada, meu líder Álvaro, ilustre senador Zé Perrella, que se soma a nós, em especial nós mineiros, a partir de agora. Não há nada que ilustra mais o descompasso entre as prioridades apontadas pelo governo e as prioridades reais da população brasileira, do que esse malfadado projeto aqui aprovado às pressas, mais uma vez, que diz respeito à construção do trem-bala no Brasil. Pela terceira vez deu vazio no processo licitatório, exatamente porque ele foi mal concebido e não é uma prioridade dos brasileiros. Deixo aqui apenas para registro, líder Álvaro Dias, que essa proposta aqui chegou no Senado no dia 7 de abril. A ilustre relatora, a deputada senadora Marta Suplicy, me perdoe, entregou o seu competente parecer no dia 12 de abril. E nós votamos algo dessa relevância no dia 13 de abril, sem qualquer discussão mais profunda sobre os seus impactos. Portanto, o governo usou aqui, mais uma vez, o poder da sua pressão e da sua força para garantir a aprovação de uma medida que, do ponto de vista técnico, se mostrou absolutamente despropositada, e o resultado está consagrado na ausência de interessados no leilão dessa semana. Até hoje não se sabe, senhores senadores, exatamente quanto custará esse projeto ao final. E menos ainda, tivemos oportunidade de discutir as vantagens ou as desvantagens comparativas em relação a outros investimentos em infraestrutura. O trem-bala, no começo, senhores senadores se lembrarão disso, custaria em 2008 20 bilhões de reais. Seria licitado no ano seguinte para circular em 2014. Em julho de 2010, o preço já havia saltado para 33 bilhões de reais e a inauguração ficaria para o ano de 2016. O preço final, porém, já não será mais esse que havia sido inflado já em 55%. Especula-se agora em um aumento de mais 20 bilhões de reais, fazendo com que o custo chegasse a 53 bilhões. Só a título de comparação. E isso resume o absoluto absurdo dessa priorização feita pelo governo. O orçamento do PAC, senhores senadores, previa entre os anos de 2007 e 2010, para as obras de metrô, em todo o Brasil, 3,1 bilhões de reais. Apenas 3,1 bilhões de reais. Com os 53 bilhões previstos hoje para o trem-bala, serão gastos 17 vezes mais do que o governo pensou em investir em metrô em todo o Brasil nos últimos 4 anos. E se compararmos a população que poderia ser atendida com esses recursos, os números são muito mais chocantes. Em resumo, o governo do PT acha que é mais justo gastar 17
vezes mais para atender 160 vezes menos pessoas. Estamos aí, senhora presidente, com os nossos portos e os nossos aeroportos agora em marcha para serem concedidos sem qualquer projeto de fundo que garanta efetivamente êxito nesse processo. Eu me lembro e peço a Vossa Excelência, caminho para encerrar, um pouco mais de complacência. Me lembro que ainda como governador de Minas Gerais, em companhia do secretário de Planejamento, do então prefeito Fernando Pimentel, do PT, apresentamos à ministra-chefe da Casa Civil a proposta de concessão dos aeroportos, de parceria público-privada dos metrôs, e nada disso avançou. Hoje, mais uma vez, busca-se fazer isso em toque de caixa. Mas podemos ir além. Onde é que estão as propostas da senhora presidente feitas em campanha de desoneração da área de saneamento e energia? Nada caminhou no Congresso. Onde é que está a votação da PEC 29? Parece que o governo usa a base do governo como pressão e contra-pressão. Até hoje não se construiu, senhora presidente, e caminho para encerrar, uma agenda para o Congresso Nacional. E é essa a agenda que temos o dever de cobrar. Não uma agenda que coloque em campos opostos oposição e governo. As grandes reformas não são de um governo que é circunstancial, como somos todos nós. É do país. Nada, absolutamente nada ocorreu até agora. O governo é um governo reativo que ora vai, ora vem, ora fala que é a favor dos ambientalistas, ora da classe produtiva no Código Florestal, ora é a favor do sigilo eterno dos documentos, depois deixa de sê-lo, ora é a favor que o BNDES financie o Pão de Açúcar na fusão com o Carrefour, depois deixa de sê-lo. O governo funciona como uma sanfona. Esse é o que me parece. Mas vai aqui ao final uma última palavra. Deixo a minha expectativa, senhora presidente, e a minha esperança de que nós vamos conseguir no segundo semestre, mas dependerá fundamentalmente do governo e da sua base, para tratar, olhando para o futuro, que é o que importa, as grandes causas nacionais. Nós vamos, senhora presidente, senhores senadores, continuar como oposição, vigilantes, atentos, denunciando e cobrando, mas da nossa parte não faltará também disposição para a convergência quando o interesse nacional é que estiver em jogo. Portanto, me despeço dos senhores senadores, das senhoras senadores, esperando que tenhamos um segundo semestre de muito mais realizações e muito mais produtivo para o Parlamento e para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.